Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para fazer com vocês a leitura ou a exposição de algumas ideias que estão presentes num filme lá dos idos de 1982, portanto um filme que já tem mais de 40 anos, e eu me refiro ao filme Blade Runner, Caçador de Androides, o primeiro, o lá de 1982. Recentemente saiu uma sequência, sobre ela nós falaremos uma outra ocasião, mas neste vídeo eu quero me ater a este clássico do cinema universal, o filme Blade Runner. Mas antes de falarmos do filme propriamente dito, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós buscamos te ajudar a ampliar a tua forma de ver o mundo, de enxergar as coisas. Aqui nós trazemos alguns temas e refletimos sobre eles, temas ligados às mais diversas áreas, temas ligados à filosofia, à arte, à ciência também, né? Temas com os quais áreas com as quais eu tenho uma paixão, principalmente a filosofia, e outras também sobre as quais eu tenho estudado, seja frequentando cursos universitários, seja lendo, assistindo muito seminário, muita aula, pesquisando, enfim, nós procuramos nesse espaço contribuir com a tua formação, levar a você algum conhecimento a fim de que você se torne, ou melhor dizendo, vá se tornando, né, para nos valer de uma expressão que parece corroborar mais com o espírito socrático acerca da filosofia como uma busca constante por conhecimento, o espírito socrático este com o qual nós nos identificamos. Portanto, por meio deste espaço, nós te ajudamos a ser um sujeito construtor de conhecimento, alguém que está num processo constante de construção de saber, construção de conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo neste canal. No final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda bastante na divulgação deste espaço, e compartilhe com outras pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, do seu ciclo familiar, e que também são desejosas em aprender, em conhecer. Bem, Blade Runner, como eu já antecipei, é um filme de 1982, filme dirigido pelo inglês Ridley Scott, que nós já conhecemos por meio de outros filmes, inclusive antes do Blade Runner, o Ridley Scott já havia dirigido um outro clássico da ficção científica, Alien, o Oitavo Passageiro, este ambientado no espaço. E em 82, o Ridley Scott, que é diretor de muitos filmes, inclusive recentemente saiu o seu mais novo filme, que é o Napoleão, e ele dirigiu também O Gladiador, Perdido em Marte, A Casa Gucci, que é mais recente também. Enfim, é um diretor que tem uma filmografia muito ampla, muito vasta, muito respeitada, né? Então, nós estamos
em boas mãos, estamos bem dirigidos, por assim dizer. E ele, em 82, presenteia a humanidade com este filme, que já é um cult, né? O Blade Runner de 1982 já se tornou um filme cult, e um filme que, como nós iremos ver, extremamente atual, um filme que aborda temas extremamente atuais e que servem para a nossa reflexão em quaisquer tempos e lugares. O filme se passa, este filme que é estrelado pelo Harrison Ford, ele interpreta um Blade Runner, um caçador de androides chamado Deckard, ou Deck, né, como é mencionado em alguns momentos do filme. O enredo se passa em Los Angeles, numa Los Angeles sombria, numa Los Angeles quase sempre escura. A questão da luz aqui é muito importante neste filme, é muito sugestiva. E o filme se passa em Los Angeles, que nós veremos foi uma escolha extremamente irônica, por assim dizer, em relação às personagens que povoam esta Los Angeles. E o ano é o ano de 2019. O cenário é um cenário distópico. Essa distopia, de alguma forma, é expressa, representada também pela iluminação. O ambiente, repito, é sempre escuro. Em raríssimos momentos, nós temos a impressão de que o dia irá amanhecer, mas ao longo de todo o filme, a sensação mais forte que temos é que ele se passa ao longo de noites e mais noites. O filme é uma sequência de noites nas quais ocorrem os principais eventos do filme. Nós estamos, portanto, numa Los Angeles distópica, escura, no ano de 2019, e aqui nós já temos outro elemento aqui bastante importante. O cinema, quem acompanha, quem assiste muito filme e quem estuda cinema, certamente se deparou com esta vertente do cinema, essa característica do cinema que eu denomino de característica oracular. O cinema, em muitos temas, desempenhou quase que uma função, um ofício profético, oracular, porque o cinema antecipou muitas coisas. O cinema, principalmente no campo das ciências, o cinema, de algum modo, já antecipou muitas coisas. E esse cenário distópico, ambientado na Los Angeles de 2019, é para nós hoje bastante sugestivo. Por quê? Porque 2019, nós nos lembramos bem, parece que foi ontem, já estava em curso no mundo a pandemia da Covid-19, né? E na sequência, mais precisamente no início dos anos do ano 2020, a pandemia mostrou toda a sua força e nós nos vimos num mundo extremamente distópico, num cenário extremamente distópico, todo mundo isolado, ninguém nas ruas, tudo fechado. Parece que a humanidade havia deixado este
planeta? Ora, Blade Runner se passa em 2019 numa Los Angeles distópica, portanto, há aqui já um traço oracular deste presente neste filme. E esta Los Angeles de 2019, distópica, repito, vive a ameaça tácita dos chamados replicantes. E quem são quem são os replicantes? Os replicantes são androides que foram criados com a finalidade de servirem aos interesses de grandes empresas de tecnologia, de grandes empresas que dominam a ciência, a engenharia científica e que empreendiam povoar, colonizar outros planetas. Os replicantes são androides que foram criados com uma finalidade extremamente utilitarista. Eles serviriam aos interesses destas grandes empresas e, mais precisamente, da chamada Tyrell Corporation, que é a empresa principal deste filme. A Tyrell Corporation e recebe esse nome como referência ao seu criador, ao seu dono, né, o engenheiro Tyrell. A Tyrell Corporation é uma empresa no ramo de ciência e tecnologia que tem como empreendimento povoar outros planetas, preparar outros planetas para receberem a humanidade, para que a humanidade lá possa habitar. Vejam, a distopia presente neste filme é endossada por este empreendimento que busca outros mundos para nos valermos para nos valermos de uma locução, né, locução leibniziana, por assim dizer, né, a Tyrell Corporation busca mundos melhores, né, ou um melhor, ou outros melhores mundos possíveis, e essa busca em colonizar outros mundos já demonstra um certo pessimismo do homem em relação a este mundo, em relação a este planeta. Este planeta já parece não oferecer outras possibilidades que atraiam o indivíduo, e principalmente o indivíduo que detém muito poder aquisitivo, porque habitar noutro planeta requer muito dinheiro, e essas viagens aí em torno da Terra, esses empreendimentos em direção a Marte que o digam, né? Elon Musk está aí para dizer com todas as letras que se uma viagenzinha em Marte custaria fortunas, imaginem morar em Marte, né? Coisa pra gente que tem muita grana. E o filme aborda justamente coloca justamente essa possibilidade que demonstra o desencanto destes homens que possuem certo poder aquisitivo com este mundo, com este nosso planeta. Aqui nós vemos, e o filme tem, nós veremos que o filme tem um traço no ar, ele lembra bastante o filme no ar dos anos 60, né? Que
desenvolve, apresenta uma estética que vai na contramão daquela estética do cinema hollywoodiano dos anos 50, que é uma estética que explora cores vivazes, histórias de final feliz, histórias que encerram um certo glamour. O filme noir vai na contramão dessa estética, e Blade Runner tem uma tirada noir, né? Nós podemos aqui já mencionar uma das personagens centrais, interpretada pela atriz Sean Young, que é a Rachel. A Rachel é um androide com quem Derek vai ter um flerte, né? E a Rachel tem um traço de femme fatale, né? Tem um traço de mulher fatal, que se aproxima da personagem de forma sutil, de forma bastante discreta, com traços de ingenuidade e fragilidade, mas que pode representar um grande risco, um grande perigo, né? A Rachel, interpretada pela atriz Sean Young, é uma espécie de femme fatale dos filmes do cinema noir, né? Então existem traços de noir neste filme que endossam ainda mais esse desencanto do homem com o planeta Terra, né? Nós vemos aqui, portanto, o fim daquele sonho americano, né? Daquele American Dream, ou the way life of America, né? Aquele estilo de vida americano. Já não é possível concretizar este estilo de vida, este sonho americano neste planeta. Sua possibilidade de realização agora se dá em outros planetas. Ora, outros planetas implicam em novas oportunidades, em novos empreendimentos, em novos negócios, em novas perspectivas. Portanto, a Terra Prometida já não está neste planeta, mas em planetas desconhecidos que serão estruturados, construídos arquitetados para receber a humanidade por meio da Tyrell Corporation, principalmente por meio de seu engenheiro-chefe, que é o Tyrell. Tyrell é o criador dos replicantes, dos androides. Ele é aquele... É claro que ele teve a cooperação de outros engenheiros, né? Um androide é o resultado do trabalho de diversos engenheiros, mas Tyrell é aquele engenheiro responsável pela mente do androide. Ele é o arquiteto, ele é o designer, ele é quem constrói a mente do replicante, do androide. E este androide é concebido para trabalhar nos planetas explorados pela Tyrell Corporation. Portanto, nós vemos aqui a ciência, de algum modo, a ciência atrelada aos interesses de grandes empresas. Vejam como essa temática é uma temática muito sugestiva para a nossa reflexão. A ciência aqui é vista a partir de um caráter extremamente utilitário. Ela existe, ela é desenvolvida, ela é pensada para atender os interesses econômicos de grandes empresas. Portanto, a ciência aqui está subordinada a uma filosofia utilitarista.
Os replicantes são criados para esta finalidade utilitária. E os replicantes têm, têm uma existência muito breve. Eles estão fadados a viver não mais que 4 anos. E esse tempo limite de utilidade, esse tempo limite de vida, se deve justamente ao fato, se deve justamente ao temor de que eles de algum modo se humanizem ou passem a adquirir traços humanos, o que implicaria num perigo a estas empresas, ou mais especificamente a Tyrell Corporation. Portanto, eles estão fadados a viver apenas 4 anos. Ora, alguns replicantes, os replicantes de última geração, os replicantes denominados pertencentes a Nexus 6, que é a última geração destes replicantes, alguns desses replicantes se insurgem contra essa sua condição de androide, cuja existência é determinada, cuja finalidade de existir é determinada pelos interesses de grandes empresas e buscam insurgir e se insurgem contra esta condição para tirá-los de cena, por assim dizer. Os Blade Runners são contratados. E é aqui que entra o Derek. Derek é um Blade Runner contratado para tirar, não executar, porque o termo executar não se aplica aos replicantes, porque eles não são humanos, né? Deckard é um Blade Runner, portanto alguém responsável em tirar de cena, tirar de uso, de funcionamento os replicantes. E é aqui que se dá o patóis dramático do filme, a ação do filme se dá justamente em torno deste conflito entre o Blade Runner, o caçador de androide, e o androide. Bem, este androide tem características que lhe tornam, por assim dizer, uma espécie de ser que tem num potencial muito maior atributos importantes do homem, mas que lhe faltam as emoções. Ora, os androides são extremamente ágeis, são extremamente inteligentes, têm uma plasticidade corpórea muito sobressalente, eles são fortes e ágeis, têm domínio em física, em química, inclusive são capazes de manipular elementos nucleares, e o filme parece nos situar num mundo que existe após uma guerra nuclear. É este o cenário do filme. Seria uma espécie de Day After que sucede a uma guerra nuclear. E vejam, o filme se passa em 1982 e nós ainda temos em curso uma guerra, a chamada Guerra Fria, entre os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista.
nós ainda estamos respirando ares de uma guerra fria, não de uma guerra fria, não de uma guerra fria tão intensa, tão nervosa, tão arriscada como nos anos 60, mas ainda vivemos num contexto de guerra fria e os replicantes são peritos no manuseio de elementos nucleares. E aqui fica uma sugestão que nos leva a entender que o filme, o cenário do filme se passa, o enredo se passa num dia ou meses após a catástrofe de uma guerra nuclear. Estes replicantes que têm domínio em engenharia nuclear são desprovidos de paixão, são desprovidos de emoções, de sentimentos. Eles são pura razão. E aqui nós temos já uma chave de leitura extremamente filosófica. Vejam, os replicantes encarnam o ideal do homem-máquina plasmado por Descartes lá no século XVII. Inclusive, a referência a Descartes é literal no filme. Há uma referência ipsis literis a Descartes, e esta referência é dita por meio de uma replicante chamada Pris, que é interpretada pela atriz Daryl Hannah, e ela, diante do J.F. Sebastian, que é um outro engenheiro, nós já falaremos sobre o J.F. Sebastian, diante do J.F. Sebastian, Pris, um androide, evoca Descartes ipsis literis. Literalmente, ela diz ao engenheiro J.F. Sebastian, um dos responsáveis pela criação dos replicantes, ela diz com todas as letras: penso, logo existo. Ora, ela arroga para si os direitos de uma existência humana porque ela possui aquela faculdade, aquela capacidade que é a que define o ser humano, é a que o distingue de todos os outros seres, que é a razão. Penso, eu penso. Se eu penso, eu existo. Eu possuo todos os direitos à existência, porque eu sou o homem na sua excelência, na sua essência, naquilo que o distingue dos demais seres. Vejam, aqui nós vemos cumprido cinematograficamente o ideal cartesiano do homem-máquina, do ser pensante, racional, do ser. E isso está presente no filme. Descartes é citado literalmente no filme. Os replicantes se insurgem, portanto, contra esta condição, desejam uma longevidade e, em defesa de sua humanidade, eles evocam o pai da filosofia e ciência modernas, René Descartes. Se eles pensam, eles têm o direito à existência. Essa é a base filosófica para os replicantes. Replicantes esses que são figuras quase que estoicas, porque são impassíveis. Se são desprovidos de emoções, eles faltam a eles os traços que definiriam essa sua humanidade plena. Eles seriam
uma espécie de humanidade incompleta, porque possuiriam apenas a razão, porque possuem apenas a razão. As emoções são aquilo que lhes falta e que, se tivessem, eles certamente se tornariam seres humanos plenos. Vejam, reduzir a sua vida a apenas 4 anos, a sua existência a 4 anos, é uma forma de coibi-los de alcançarem ou desenvolverem estas emoções, estas paixões, esta sensibilidade. Portanto, eles são seres racionais, mas a sua humanidade, pelo menos na ótica do Tyrell, não é uma humanidade completa, porque eles estão despojados da faculdade emotiva, eles não sentem. Vejam, um outro traço acerca deste filme se refere à ausência do Estado. Nós estamos, em Blade Runner, nós estamos diante de um mundo que é dominado apenas por grandes corporações, por grandes empresas. Nós não temos aqui a presença do Estado. E, neste aspecto, o cenário que nos apresenta é um cenário dominado pela filosofia econômico-política, pela filosofia econômica do neoliberalismo que já estava bastante em voga nos anos 70. Portanto, em termos de filosofia econômica, o filme nos coloca diante de um mundo dominado pelo neoliberalismo. O Estado está praticamente ausente. O que nós vemos é um mundo dominado por grandes corporações, por grandes empresas. Aqui fica evidente a filosofia do Estado mínimo. Agora, essas empresas, por sua vez, detêm o conhecimento porque são portadoras da ciência. E por portarem o conhecimento, elas, e por serem portadoras deste elevado conhecimento científico, elas são poderosas, né? Nós vemos aqui o quanto que o filme dialoga, lê, interpreta a filosofia do filósofo inglês Francis Bacon. Nós conhecemos aquela célebre proposição de Francis Bacon: conhecer é poder. Ora, as empresas aqui detêm o conhecimento e por isso elas têm poder. Entretanto, a finalidade deste poder, do qual a ciência está na base, é uma finalidade extremamente utilitarista, uma finalidade extremamente econômica. Não haveria aqui uma finalidade kantiana, uma finalidade ontológica, por assim dizer. A finalidade é o enriquecimento cada vez maior destas grandes empresas, principalmente, repito, da Tyrell Corporation, que é apresentada, a sede da Tyrell é apresentada, tem um designer que lembra muito uma pirâmide egípcia, né? É um prédio que lembra muito uma pirâmide egípcia, e uma pirâmide egípcia futurista, onde habita Tyrell na companhia da Rachel, aquela androide que a gente já havia mencionado, a Femme Fatale, que é uma reminiscência do cinema noir. E ao entrarmos na Tyrell, a primeira
a primeira figura com a qual nós nos deparamos é a figura de uma coruja, né? É uma coruja extremamente intrigante, que é uma espécie de mascote do Tyrell, né? E a figura, lembremos-nos, né? A coruja é uma metáfora da filosofia. A coruja é o pássaro que representa a filosofia, né? E por quê? Porque enquanto todos dormem, a coruja está atenta, está observando todo o movimento noturno, né? Por isso ela se tornou o símbolo da filosofia, né? A filosofia procura estar sempre atenta diante do sono da ignorância, né? Só nos lembrarmos da pintura, do desenho, na verdade, do desenho do Goya, né? O sono da razão desperta monstros. Portanto, a razão deve estar atenta àquilo que se passa na noite da ignorância, para que de alguma forma ela contribua para trazer o homem à luz, para fazer com que o homem enxergue melhor. E a coruja aparece nesse filme. E aqui vai um outro detalhe: não é uma coruja natural, uma coruja, não é um ser vivo, é um ser artificial, porque neste mundo dominado pelas empresas de engenharia, de engenharia, nesse mundo dominado por corporações que pretendem chegar a estas outras terras prometidas, já não existe mais a fauna, já não existe mais a flora, tudo isso já foi devastado. O que nós temos é uma réplica artificial de um animal que um dia existiu enquanto ser natural. Nós estamos, repito, num cenário extremamente distópico, dominado por esta filosofia econômica neoliberal. Um outro traço político presente neste filme é a ideia da globalização. Veja, nós estamos na década de 80 e essa ideia está bastante em voga. E como percebemos a presença desta globalização? Nós vemos aqui americanos e asiáticos vivendo de forma, habitando o mesmo espaço. O discurso da globalização está presente nos outdoors, está presente nessas entidades asiáticas, está presente nos comerciais. Enfim, nós vemos no filme várias referências que nos reportam a este contexto de globalização, que era uma das aspirações da filosofia econômica neoliberal. Portanto, nós temos uma vertente política muito interessante neste filme. É um filme que nos permite pensar política e pensá-la a partir do quanto que as corporações, à medida em que o Estado vê o seu poder limitado, acabam se tornando quase que uma entidade transcendente. O Tyrell, que habita na sede da sua empresa, é uma figura megalomaníaca. E por que megalomania? E onde está a sua megalomania? Olha, está justamente em colonizar outros planetas, em conquistar outros planetas. Ele é um colonizador. Ele tem esse espírito imperialista. E esse seu espírito colonizador aparece metaforizado na própria arquitetura da Tyrell, que, como eu disse, lembra muito uma pirâmide egípcia futurista. Ele é uma espécie de faraó. Ele tem um espírito faraônico.
e do Egito, espírito faraônico dos grandes faraós egípcios, né? Estamos falando lá de Ramsés II, Ramsés III, enfim, nós estamos nos referindo àqueles grandes faraós que conquistaram o mundo antigo. Ele é uma figura megalomaníaca, uma espécie de faraó, mas que não se identifica como um faraó, mas que se apresenta aqui como um criador. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Ele é o criador destes novos seres, dos androides, deste novo cérebro. E essa figura, veja, o filme tem vários elementos de fundo religioso, né? O filme tem muitas metáforas religiosas e isso não é por acaso, haja vista que a religião também sempre foi um instrumento utilizado por aqueles que desejam concretizar seu empreendimento de dominação, né? Onde estão essas referências? Eu vou citar algumas referências religiosas presentes no filme. Rachel, a androide, a femme fatale, que flerta com Descartes. Ora, Rachel é o nome de uma personagem do Antigo Testamento. Lembra-nos Raquel, a Raquel que foi a esposa de Jacó, filha de Labão, né? Aquela Raquel por quem Jacó trabalhou 7 anos para ganhar a sua mão. Depois Labão engana Jacó, em vez de lhe dar Raquel, lhe dá Lia, irmã de Raquel, e Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para conquistar definitivamente, para conquistar Raquel, né? A história essa do Gênesis, que foi inclusive versificada, né? Foi inclusive poetizada pelo grande Luiz Vaz de Camões, né? Ora, Rachel é uma referência bíblica. Nós temos outras, nós temos uma androide chamada Salomé, que é uma domadora de cobras. Aqui nós temos já algumas metáforas. Vejam, Salomé, que é uma replicante, uma androide, é uma domadora de cobras. Ora, a cobra é um animal que está referido ali no Gênesis, a serpente que enganou Eva, a serpente que enganou Adão, essa serpente que é símbolo do conhecimento. Ora, o próprio nome Salomé já é uma referência bíblica, imediatamente, diretamente bíblica, né? Só lembrarmos sua versão masculina, Salomão, e Salomé, segunda a tradição cristã, era aquela sobrinha de Herodes que dançou em sua festa de aniversário, que lhe conquistou o coração, e que, por influência de Herodíades, sua mãe, persuadiu Herodes a decapitar João Batista. A sobrinha de Herodes, a filha de Herodíades, se chamava, segundo a tradição cristã, se chamava Salomé. Inclusive Oscar Wilde tem uma peça teatral chamada Salomé. Vejam, uma outra referência bíblica. J.F. Sebastian, que é um engenheiro que foi praticamente excluído desse processo de dominação, sofre de uma doença chamada de Síndrome de Matusalém. Ele tem apenas 25 anos e parece um ancião. Ele sofre de uma doença que é a mesma doença dos androides, né? Uma decrepitude acelerada, né?
ele é uma figura decrépita, e essa sua decrepitude é uma decrepitude acelerada. Ele tem apenas 25 anos, mas parece já um ancião, né? Portanto, ele sofre de uma síndrome de Matusalém, da síndrome de Matusalém. Matusalém é outra personagem bíblica, né? A figura que mais viveu segundo a narrativa bíblica. E mais ainda, a questão da religião está muito forte, é muito evidente na última cena do filme, né? Aquela cena em que o androide Roy, interpretado pelo grande Rutger Hauer, se autoflagela com um prego e carrega noutra mão, ele se flagela com um prego um prego que traspassa a palma da sua mão, e noutra mão ele tem uma pomba branca, e aqui nós vemos símbolos, metáforas que nos reportam diretamente ao cristianismo. A pomba branca, símbolo do Espírito Santo, o prego traspassando a sua mão, símbolo da crucificação. E esse é um momento muito importante no filme, muito chave no filme, porque aqui, de alguma forma, o androide, com toda esta roupagem cristã, quase que se identifica com o Cristo, a ponto de salvar o seu algoz, dando sinais de que agora ele tem a consciência do verdadeiro valor da vida. É quase que um processo de humanização plena. Vejam como o elemento religioso está muito presente neste filme. E repito, elemento religioso extremamente enviesado, porque ele aparece aqui no filme muito ligado a este empreendimento de dominação, de controle, de imperialismo, de acumulação de poder, acumulação econômica, acumulação patrimonial. Ora, Tyrell é este Deus. Ele representa o Deus, ele representa o Criador. E isso isso aparece de forma muito presente quando Roy, o replicante, comparece, se coloca diante do seu criador, Tyrell, e com ele inicia um jogo de xadrez. O xadrez é uma metáfora muito... Vejam quanto que o filme trabalha com essa questão cerebral, né, racional, essa questão dentro de uma racionalidade, repito, né, uma racionalidade utilitarista, aquilo que Adorno e Horkheimer vão definir como uma racionalidade instrumental, né? Aquilo que a escola de Frankfurt vai definir como uma racionalidade que está atrelada a um projeto de poder, a um projeto de exploração econômica, a um projeto que corresponde aos interesses das elites burguesas, capitalistas, né? Enfim, o xadrez que aparece aqui como um jogo lógico entre Roy e Tyrell é a metáfora dessas duas racionalidades que debatem, dialogam filosoficamente. E vejam, a criatura, o androide, vence o criador no xadrez, o coloca em xeque-mate. E qual seria o xeque-mate sobre o qual, quando Roy, o replicante interpretado por Rutger Hauer, vai atrás do seu criador a fim de que ele
mude essa sua condição, ele já está entrando num processo de decrepitude, num processo de envelhecimento acelerado, ou seja, o seu fim já está à iminência de se dar, né? Vejam, quando ele procura Tyrell, o engenheiro Tyrell, na verdade, ele procura o Criador a fim de que ele o liberte, o redima daquela sua condição. E aqui ele coloca o engenheiro-chefe na posição, num verdadeiro checkmate. Ora, o engenheiro-chefe lhe diz, mas como o Criador, Tyrell lhe diz, como o Criador pode consertar a sua criação? Isto porque a criação seria a expressão do máximo potencial existente no Criador, da plenitude das habilidades, do engenho, da genialidade do Criador. Ora, o Criador não pode consertar a sua criação. Portanto, a sua criação está fadada a viver nestas condições. O diálogo aqui entre Roy e Tyrell é uma espécie de diálogo entre Deus e a criação. É uma espécie de diálogo entre o pai e o filho pródigo, com a ressalva de que o pai não pode levar o filho pródigo para o seu lar, para a sua casa, ou seja, para o céu. O pai permite ao filho pródigo que ele chegue apenas à porta de sua casa, mas não lhe permite entrar. Onde? No céu, e por uma razão muito simples. Ora, o filho ou filho pródigo não tem alma, não tem emoção, não tem sentimentos, ele é apenas razão, ele é apenas pensamento. Logo, não resta outra opção para o filho senão matar o próprio pai. E aqui nós já estamos diante de um tema muito caro à filosofia nietzschiana. Se Tyrell representa Deus, se ele, à medida em que ele é assassinado pela criação, nós já vemos aqui um tema muito caro à filosofia nietzschiana, que é o tema da morte de Deus. Portanto, esses elementos religiosos estão muito presentes nesse filme, e repito, religiosos e filosóficos, né? Nós vimos aqui elementos ligados à religião, mas também nós vimos aqui elementos ligados à filosofia. Descartes, por exemplo, Francis Bacon, Nietzsche, o próprio lema da Tyrell Corporation já nos coloca diante de uma humanidade que é muito, diante daquilo que é muito além do homem, né? Faz nos lembrar uma obra cara também, a bibliografia de Nietzscheana, né? Que é o humano demasiadamente humano. Ali nós vemos um outro tipo de humanidade que começa a florescer, né? Que começa a se despertar, né? Portanto, é um filme que dialoga com ciência, com economia, um filme que dialoga com política, um filme que com a religião, um filme que nos abre muitas perspectivas de leitura, de interpretação, um filme muito rico, um filme inspirado na cultura cyberpunk, que é uma cultura efervescente ali nos anos
70, anos 80, né? O filme tem este bebe da fonte do cyberpunk, embora esse termo cyberpunk tenha sido criado apenas em 1983, um ano após o filme. Não me recordo agora o nome do autor que deu origem ao termo cyberpunk, mas o gênero já vinha se formando desde os anos 60, e ele já vinha se formando na contramão desse sonho americano, desse estilo de vida opulento que foi se mostrando uma mera utopia ao longo das décadas que seguirão aos anos 50, né, as décadas de 60 e de 70. Portanto, o filme vai beber nessa cultura cyberpunk e de que forma? A partir do contraste, do contraste que sustenta a visão de mundo cyberpunk. O cyberpunk interpreta o mundo a partir de dois polos extremos, né? de dois antípodas. Né? De um lado, nós temos um mundo dominado por alta tecnologia, um mundo high-tech, né? E vejam como o filme é atual, né? Um mundo high-tech contraposto há uma condição de vida extremamente precária e miserável. Vejam o quanto que o filme é oracular, né? O quanto que Blade Runner é oracular. Nós sabemos que quem mais faturou neste mundo pandêmico e pós-pandêmico foram as empresas donas de tecnologia, né? As portadoras do conhecimento científico direcionado para o desenvolvimento de grandes tecnologias. As empresas de tecnologia faturaram horrores com a pandemia e continuam faturando. Veja, nós vivemos num contexto onde a ciência chegou a lugares inimagináveis. A ciência chegou... Olha, já conseguimos fotografar até mesmo um buraco negro em nossa galáxia, né? A ciência chegou num ponto, a tecnologia chegou num ponto inimaginável, inigualável em relação à história da humanidade. Em contrapartida, nós temos o crescimento cada vez maior da pobreza, das diferenças socioeconômicas, a miséria tem assolado boa parte da humanidade, e isso com muito maior intensidade depois da pandemia. Enfim, o filme é um filme extremamente atual, porque ele nos coloca diante desse mundo cyberpunk, né? Um mundo um mundo que existe a partir destes dois opostos. De um lado, high-tech, alta ciência, alta tecnologia, de outro, low life, né? Uma vida degradante, condições miseráveis e degradantes. Blade Runner é um filme extremamente atual, porque ele nos coloca diante deste mundo, que é um mundo por nós, que é o mundo no qual nós vivemos, que é o mundo no qual nós existimos. Portanto, faço aqui a recomendação. Quem não assistiu, assista este filme, que é um filme maravilhoso. Eu recomendo a todos vocês. Quem já assistiu, procure assistir novamente a partir dessas chaves de leitura, entendendo todas essas metáforas, todo esse discurso, todos esses temas, e procure entender um pouco mais o mundo a partir deste filme. O nosso mundo, Blade Runner, é um filme atemporal. Ele nos coloca diante de temas que são temas nossos, que são temas muito
presentes, que são temas extremamente caros ao nosso contexto. Portanto, eu paro por aqui, essas são as minhas considerações. Eu vi algumas vezes esse filme e vi recentemente para fazer esse vídeo, escrevi muitas coisas que eu escrevi sobre este filme. Eu não vou dizê-las aqui por uma questão de tempo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas é um filme muito rico. Eu sugiro que você que não assistiu, que assista esse filme. Você que não assistiu, assista, será um belo momento de, não apenas de entretenimento, mas de reflexão. Bom, forte abraço a você, a vocês. Não deixem de deixar o joinha aí no nosso vídeo, e em breve nós nos encontraremos neste mesmo espaço para discutirmos outros temas aí relacionados à filosofia, ciência, artes, enfim, né? Fiquem aí com o grande Blade Runner do Ridley Scott, né? E que parece colocar-nos diante da ideia de que o Frankenstein de Mary Shelley já virou um projeto jurássico, né? A bola da vez é criar androides, criar essas inteligências artificiais que andam por aí, que estão desempenhando funções que são funções humanas, mas que ainda não sentem como os humanos, né? Para quem se interessa por inteligência artificial, este é um filme que nos coloca diante de algumas reflexões éticas bastante pertinentes. Forte abraço e até a próxima.